Graça e paz, amados irmãos, amigos, simpatizantes da nossa fé cristã, um bom dia de sábado a todos. Quero agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade, onde temos, através dessa ferramenta, a oportunidade de nos conectar e interagir. Amados irmãos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, e lembrar-te de que há uma promessa, de que há uma esperança, de que a nossa vitória está bem mais perto do que aquilo que imaginamos. De início, eu quero fazer os agradecimentos às pessoas, aos amigos que nos incentivam a estar através dessas transmissões, testificando da palavra, trazendo a meditação diária. Alguns dias estávamos sem fazer, mas louvado seja Deus que nos preparou essa manhã maravilhosa de sábado para estarmos aqui nos alimentando do pão vivo que desceu do céu. Amados, quem é, pois, o servo fiel e prudente, senão aquele a qual o Senhor confiou os bens da sua casa, para dar o alimento para o tempo necessário, para o tempo presente? E se há um tempo do qual nós devemos nos preparar para as coisas que estão e que virão a acontecer, é agora. O tempo chegou e é motivo de alegria, pois a vontade do Pai, do Criador, é que ninguém se perca, mas que todos venham a ter o conhecimento do Evangelho para receberem a salvação. Eu sou irmão de vocês, amigo de vocês, alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, para, nos dias de hoje, ser um remanescente fiel, obediente e leal aos princípios do Criador. Os irmãos que têm as suas Bíblias, nos acompanhem, serei breve nessa transmissão, quero compactá-la para não tomar muito tempo, não tornar cansativa. Mas nós iremos fazer algumas abordagens nessa transmissão do que a história do passado nos relata, numa aplicação, num vislumbre do tempo presente, o que estamos vivendo nos dias de hoje, e também para a preparação para o nosso amanhã. O que Deus quer de nós? Qual é a vontade dele para a minha vida? Esta é a pergunta a qual nós iremos descobrir juntos nesta transmissão. Os amigos que têm as suas Bíblias nos acompanhem. Aqueles que nos conhecem sabem que a regra de fé é o está escrito ou assim diz o Senhor. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que os líderes religiosos acham, mas é o que está escrito e fundamentado na palavra sagrada. No livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, onde tem por título no capítulo 11, o remanescente de Israel. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Romanos capítulo 11, versos 1. Rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha, o apóstolo Paulo já começa aqui fazendo uma aplicação à vida dele. Ele é um israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, nós sabemos, meus amados, a vida de Paulo. Antes da conversão dele, ele era perseguidor, Saulo, romano, católico. Perseguia a igreja de Cristo. Perseguia o povo de Cristo. E ele considerou tudo aquilo que ele tinha em si, pela sua genealogia, pela sua tradição, como trapo, como não sendo necessário ou suficiente para alcançar o perdão e a graça do Senhor. E ele considera tudo isso uma tolice e que tudo era vão.
E vejam, meus amados, de que Paulo, ele continua no verso número 2, dizendo assim: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel? Amados, Elias clamou a Deus contra Israel porque ali nós vemos um conflito iminente entre os apóstolos, entre aqueles homens que suscitavam adoração a Baal, os seus súditos, os seus profetas, 450 profetas de Baal, aonde clamaram a Baal e não choveu, não caiu fogo do céu para consumir o altar do holocausto. E quando Elias clama, o fogo desce. Então esse Deus, o Criador, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja de que esta prova, eu estou fazendo somente essa aplicação, para vocês verem de que não adianta nós cultuar a outras divindades, a outros deuses. Verso de número 3. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu sobrei e buscam tirar minha vida? Mais uma vez, meus amados, hoje nós vemos uma geração onde derrubou o altar do verdadeiro Deus. E eu quero te dizer aqui de início que esse altar é o nosso coração, é o templo de carne, aonde ele deseja habitar. Não são edifícios feitos por mãos de homens, como nós temos visto nos dias atuais, sendo levantados altares, adorações a outras divindades, a outros deuses, adoração ao paganismo, e tudo isso nós vamos falar à frente. Veja de que Elias, naquele tempo, clamou contra Israel, porque o pecado era tão grande, e assim são nos dias de hoje. O pecado toma conta, e tudo aquilo que é errado e contrário à Escritura está sendo, de certa forma, natural aos olhos carnais e temporais humanos. Mas nós estamos aqui para levantar a bandeira do Evangelho, do verdadeiro, do puro, do santo, da justiça de Deus. Nós estamos aqui para dizer que o protestantismo vive e que o remanescente ainda existe. Qual foi, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Amados, Deus naquele tempo reservou 7.000 homens que não adoraram a Baal. E nesses dias atuais, Deus terá os seus remanescentes que não dobrarão os seus joelhos a nenhum culto ou missa ecumênica, a nenhum culto ou adoração a ídolos, a imagens de escultura, de pedra figurada, feita pela mão do artífice, aonde Deus abomina toda essa idolatria e paganismo. Mas, meus amados, no decorrer dessa transmissão, aonde eu agora estou fazendo a introdução, nós iremos juntos descobrir o que o Criador quer de mim e de você. Então, no verso 5 diz que também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Que diremos, pois, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Ou seja, meus amados, aquilo que Israel buscava não encontrou, mas os eleitos nesse tempo do fim encontram, porque têm os seus olhos abertos, os seus ouvidos bem atentos, e por isso estão preparados para o grande conflito, aonde haverá duas classes: a classe dos homens de Deus e a classe dos homens daqueles que adoram a besta, a sua imagem, ao falso profeta e o dragão de Apocalipse. Meus amados, esse assunto é para o tempo presente, é para o tempo de agora, porque breve virá aquele que fez uma maravilhosa promessa de que voltaria buscar um povo fiel e de boas obras, um povo obediente, e quem retribuiria
cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos aqui, meus amados, com essa leitura da introdução, entender o que aconteceu no passado e dar uma explanada para refrescar na memória de todos. O que aconteceu no passado serve de sombra para as coisas que estão acontecendo agora e as coisas futuras. A mensagem de hoje traz por título: Arrependam-se, pois a salvação está próxima. E nós veremos aqui, meus amados, no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 2, 1 Timóteo, capítulo de número 2, os irmãos que querem acompanhar, 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5, que diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunha a seu tempo. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Veja, meus amados, Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, sendo muito claro, muito central, aonde diz que há um só Deus, o Pai, o Criador. Não há 2 ou 3 deuses, como ensina a religião dos romanos. Há um só Deus, não há 3 deuses. E, meus amados, o texto continua dizendo que entre Deus, o Pai, e os homens, nós que estamos aqui, há somente um intercessor, Cristo Jesus, homem. De fato, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E este se entregou em resgate por nós para testemunho para o nosso tempo. Lembram de que quando Jesus se entrega, ele é perfurado com uma lança, açoitado, maltratado, e ali entrega o seu corpo e o seu sangue precioso, imaculado como de um cordeiro mudo, para a remissão dos pecados da humanidade. Então, Jesus Cristo, recebendo um corpo de morte, um corpo humano, verteu sangue e água do seu peito, quando o soldado o transpassou. Então, nesse momento, teve a testificação de que aquele ali era o Filho amado em quem o Pai se alegrava. Mas, meus amados, há uma religião aí fora que diz que Maria intercede juntamente de Jesus, de que ela é mediadora. Há uma falsa fé e um falso avivamento sendo travado na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, no mundo, aonde dizem de que ela é uma mediadora, uma intercessora. É uma grande mentira, e a qual o dragão tem enraizado através da religião. A tradição anula a graça. A palavra de Deus vai me dizer: a verdadeira Maria, esta dorme, esperando a promessa da ressurreição dos mortos. Essa descansa de suas obras. Mas que no Cântico de Maria, no livro de Lucas, fala de que ela foi uma humilde serva e que o Senhor achou graça nela. E por isso ela seria chamada bem-aventurada. Somente isso, meus amados, nada mais. Porque no momento de que ela teve a promessa, onde o anjo notifica a Maria de que ela receberia o fruto do Espírito, e esse fruto seria gerado no seu ventre, o verbo gerar vem de dar a existência. Deus dá a existência do invisível ao visível, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas a palavra vai dizer mais à frente de que os homens amaram mais o mundo, mais as trevas, do que ao Senhor, que é a luz do mundo, de que é o sal da terra, de que é a paz, a verdadeira paz. Veja, meus amados, que então entre Deus e os homens há somente um intercessor, Jesus Cristo. A verdadeira Maria dorme,
esta sim bem-aventurada. Mas eu quero dizer para os falsos profetas que estão falando a plenos pulmões: deixe Maria descansar. Maria dorme, a verdadeira. E ela não é esta imagem que estão levantando para ser adorada e venerada dentro do município. A palavra de Deus nos diz no livro do Evangelho de que Deus abomina as procissões, os cultos a essas divindades e entidades malignas. Meus amados, saia da caixa e olhe o que está acontecendo à volta. Quero fazer uma pergunta para estes professos falsos líderes religiosos. Aonde está o texto na Bíblia de que relata de que ela é uma mediadora? Por que vocês consideram alguns textos e desconsideram outros? Eu quero dizer para vocês de que o protestantismo está mais vivo do que nunca e de que Deus tem os seus remanescentes na terra e que nós servimos de testemunha para esse tempo, para esse momento. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Deus, somente Jesus Cristo. Agora, meus amados, eu quero fazer uma aplicação também, já que estamos no mês de outubro, que nós celebramos no dia 31 de outubro os 507 anos da Reforma Protestante, aonde Roma, através do seu paganismo e das indulgências papais, tem maquiado essa data para o Halloween, o dia da caça das bruxas. Meus amados, saia dessa festa pagã e diabólica. Não incentivem as crianças a estarem se vestindo, se maquiando dessas entidades demoníacas. Pois aquilo que Roma tenta apagar, os 4 anjos estão retendo os ventos e trazendo a verdade para esse tempo, para que creiam, se arrependam e sejam salvos das suas obras. Então nós entendemos que a tradição anula a graça, a tradição dos nossos pais, dos nossos antepassados, uma fé errada, uma fé morta e sem obras. Esta é vã e é tudo uma vaidade, é um grande mal. Vamos falar um pouquinho aqui, abreviando. Entendemos de que há um remanescente, há testemunha. Entendemos também de que entre Deus e os homens há somente um intercessor. E vamos falar um pouquinho do tempo de Noé, meus amados. O que acontecia no tempo do dilúvio? Os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, traíam-se uns aos outros, viviam na glutonária, na bebedice, amantes dos prazeres, mais amantes do mundo do que de Deus. E Noé avisando durante 100 anos que Deus havia notificado a ele de que enviaria chuvas torrenciais e que consumiria toda a carne. Quem foi então que foi salvo nesse período? Noé, sua mulher, Sem, Cã, Javé e suas 3 esposas. Então somente a família de Noé se salva, apenas 8, e toda a humanidade é levada. O texto vai me dizer de que, assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem, será na volta de Jesus. Muitos vão ser pegos de surpresas, edificando altares a ídolos, buscando adorar a outras entidades, a outras religiões. E eu não venho aqui discriminar ou fazer apologia a nenhum costume, crença ou fé. Eu venho aqui somente de transmitir, testificar daquilo que está escrito na palavra. E você pode estar acompanhando aí na tua Bíblia. Meus amados, é lamentável e deprimível a situação de que o nosso município está vivendo nos dias atuais, aonde o Brasil está vivendo, aonde titularam uma outra entidade para ser a sua mediadora, a ser a sua intercessora. Maria, a verdadeira Maria, novamente, a irmã Maria, dorme, descansa de suas obras, aguardando a promessa da ressurreição dos mortos.
e a salvação da graça. E se é pela graça, não é mais pelas obras da lei. Então eu entendo que tudo isso é a verdade. Mas é triste ver de que as pessoas estão imaginando que aquilo que elas estão fazendo parece para a vida, mas que no final dará em morte, é o que a Bíblia nos fala. Estão construindo dentro do município um altar de adoração à Senhora Desaparecida, porque ela não subiu aos céus, ela não teve a sua ascensão ao céu. O único que subiu aos céus foi Jesus Cristo, que de lá veio, retornou e promete voltar buscar um povo fiel e de boas obras. Mas mais uma vez eu digo, deixem Maria quieta, descansando de suas obras. Quem está recebendo adoração através dessa divindade é o dragão, meus amados, que deu o seu poder e a sua glória ao seu representante, que é a besta de Apocalipse 13 e 17. Mas, meus amados, nós como povo remanescente, povo a qual aguarda a promessa gloriosa do Senhor, está levantando o evangelho da verdade, confrontando as obras más que levarão para uma terrível e deprimente situação. E naquele dia, meus amados, eu quero alertar vocês, se continuar seguindo essas tradições, vocês acordarão tarde demais. E aí vocês irão se perguntar, ué, mas nós não estávamos corretos? Nós não tínhamos orado, não tínhamos rezado, não tínhamos levantado um altar de adoração à Senhora Desaparecida? Veja, meus amados, é necessário adorar somente aquele que fez os céus e a terra. Temei a Deus e dai-lhe glória. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 vai me relatar. Então, meus amados, continuando no tempo de Noé, todos foram levados. E não é diferente nos dias de hoje. Bebida, droga, prostituição, glutonária, prazeres mundanos. E tá tudo normal. Eu vou uma vez por semana na missa, eu vou uma vez por semana no culto, eu ajudo o meu próximo. O homem não é justificado pelas obras. O homem é justificado pela fé. E isso não vem de nós para que a gente não se glorie. Isso tudo é mediante a graça, o sacrifício de Jesus. Ou se não fosse assim, Jesus Cristo teria morrido em vão e ressuscitado em vão. Mas, meus amados, terrível é a situação do mundo hoje, onde alguns adoram Buda, outros Maomé, outros Allan Kardec, outros a Chico Xavier, outros a Exus e a entidades demoníacas, e quantas mais eu podia enumerar e falar aqui. Outros ainda vão mais além e adoram Maria. Mas ela, meus amados, está quietinha, a verdadeira, a bem-aventurada, a irmã Maria, dorme e descansa no Senhor, esperando a promessa da ressurreição, no soar da 7ª trombeta. Veja, meus amados, também no passado nós tivemos um tempo ao qual nos relata a Bíblia de Ló, aonde Deus envia 2 anjos para pregar o arrependimento àquela cidade, porque naquela cidade de Sodoma Deus tinha o servo obediente chamado Ló, aonde esses anjos entram naquela cidade e se deparam com um grande pecado, com coisas erradas, a qual nós não podemos mencionar aqui, a qual nos relata um cenário atual nos dias de hoje. Mas a história me diz que os anjos se abrigaram na casa de Ló, porque os homens daquela cidade eram tão perversos, tão maus, tão amantes dos prazeres, de que quiseram abusar dos anjos de Deus. E Ló, sem avisado, abrigou esses anjos em sua casa. E então Ló sai daquela cidade. E a mulher de Ló, a determinada altura, olha para trás e vira uma estátua de sal, meus amados. Apenas Ló se salva daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Mas eu te pergunto, você está preparado para ser salvo nesse tempo do fim?
e não olhar para trás, não olhar para as coisas que te agradam o teu ego, a tua soberba, a tua prepotência, a tua ganância, a tua luxúria, mas que você se desencilhe desse velho homem e que crie um coração novo e contrito, a qual você consiga orar ao Senhor desta forma que ensinou Davi através dos Salmos. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Ensina-me a fazer aquilo que te agrada. Essa é a vontade do Senhor, meus amados. Nós vemos então que a profecia que aconteceu no tempo de Ló é relatada na segunda carta de Pedro, que a terra e o céu que hoje existem estão preparadas para o juízo, para o julgamento dos homens ímpios, dos homens maus. Cairá fogo do céu e consumirá toda a carne, para todo sempre. E para esse tempo do fim, você está preparado? De que lado você permanecerá? Eu escolho estar do lado de Deus e fazer como os apóstolos, os verdadeiros, que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Meus amados, o que falar de Daniel, levado como cativo à Babilônia, a mãe das prostituições, a grande meretriz do Apocalipse, a prostituta vestida de púrpura e escarlata, vestida com todas as abominações e carregando na sua mão um cálice de ouro com todas as imundícias da terra? Meus amados, essa mulher, essa igreja em profecia, é identificada como a Igreja Católica Apostólica Romana. Babilônia, Babel, significa confusão. Lembra quando Nimrod levanta a Torre de Babel, aonde o pecado era tão grande e a afronta foi tal, a qual levantaram uma torre, pensando que ali abrigado nessa torre não seriam mais destruídos com as águas do dilúvio? Mais uma vez, meus amados, o município de Ibirapuitã está edificando um altar de adoração a Maria, buscando proteção debaixo desta idolatria. Amados, nada mudou. O que aconteceu no passado está acontecendo nos dias de hoje. E verão tarde demais de que Maria não pode mediar, que Maria não pode interceder, de que Maria não pode salvar. E aí, meus amados, eu estou cumprindo com a minha missão de avisar você. Num tempo da ignorância, no tempo onde eu não conhecia a verdade, pela tradição da minha família, dos meus pais, eu até acreditava nisso. Mas quando eu fui para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, eu considerei tudo aquilo que eu tinha aprendido na catequese, tudo aquilo que eu aprendi através dos meus pais, dos meus antepassados, como trapo de imundícia e que nada mais serviria. Pois a justiça de Deus, ela só se preenche, ela só se completa quando nós aceitamos a Cristo, e Cristo dentro de nós escreve a lei do Pai em nosso coração. E aí nós vemos no quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar. E esta falsa igreja, ela fala para guardar domingos e festas. E haverá duas classes: o conflito do bem e do mal, o conflito entre a luz e as trevas. A quem você obedecerá? Meus amados, veja de que Constantino, no ano 325 depois de Cristo, cria um decreto, o primeiro decreto dominical, de que todos deveriam descansar no venerável dia do sol, o domingo, o Sunday, dia da adoração ao deus Mitra, ao paganismo. O primeiro dia da semana foi intitulado, batizado como domingo. Eu te pergunto, meus amados, a quem você será leal? A quem você irá obedecer? Aquele que fez os céus e a terra e santificou o sábado lá no Éden? Lá no Éden, não é uma lei de Moisés, é a lei de Deus, meus amados. Lá no Éden, na criação, Deus criou os céus e a terra em 6 dias, viu que tudo isso era bom. No 7º dia, descansou, abençoou e deu por sinal perpétuo. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vai nos trazer a santidade do sábado e não do primeiro dia da semana.
O que falar de Daniel, do profeta que escreveu o livro, sendo levado como escravo à Babilônia e não se desejando se contaminar nem mesmo com os manjares e com as iguarias do rei, aonde ele vai e interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. E vejam de que Daniel, ali então, junto com os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são lançados na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecidas, mas que essa fornalha, a qual iria os consumir em segundos, quando o carrasco abre a porta dessa fornalha, ele vê 4 homens dentro dessa fornalha. E esse 4º homem era semelhante ao Filho do Homem. Este homem, meus amados, era Jesus de Nazaré, que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali foi o primeiro bronzeamento artificial, porque a chama não ardeu na sua pele, os seus órgãos continuaram intactos. Então eu quero dizer que para esse tempo do fim, nós, o remanescente, estaremos protegidos, porque o livro de Daniel, no capítulo 12, fala que naquele tempo se levantará Miguel para o príncipe do seu povo, que protegerá o seu povo. Miguel é um outro nome dado a Jesus Cristo. Jesus conservou os filhos de Deus no deserto. Jesus era a água que brotava da rocha. Jesus era o pão que chovia do céu. Jesus era a nuvem que abrigava os hebreus, protegendo-os do sol escaldante. Jesus era aquela coluna de fogo que ia diante dos hebreus para lhe mostrar o caminho. Porque ele vai nos dizer aqui, vindo em carne, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Eu pergunto para esses falsos profetas, eu pergunto para esses falsos pastores, esses falsos padres, Jesus Cristo é o Filho de Deus, como que ele vai ser o próprio Deus ao mesmo tempo? Deus o Pai é um, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna nós recebemos quando recebemos a Jesus, meus amados. O que falar do passado? O que aplicar no tempo presente? E o que nos preparar para o tempo futuro? A apostasia e o cálice de iniquidade transborda. E os 4 anjos do Apocalipse ainda estão retendo os ventos, porque ele deseja de que todos venham a se arrepender para que sejam salvos. E meus amados, é necessário que a palavra se cumpra. Está surgindo a implementação, a criação da nova ordem mundial, do governo do anticristo. E meus amados, eu quero dizer para vocês que José Bergoglio, atual Papa Francisco, é o 8º rei Papa jesuíta da ordem dos jesuítas, aonde é o Papa branco, e eu poderia falar do Papa negro, que é o líder central da ordem dos jesuítas, que controla a ONU, a maçonaria e todas as outras mais entidades. Meus amados, vejam de que o cenário está preparado para aquele que diz a palavra de que vai à perdição, o iníquo, pois não será assim antes que venha a apostasia e se revele o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus. E meus amados, o próximo líder mundial, através dessa nova ordem mundial, será a personificação de Satanás, pois este é o anticristo. E muitos o adorarão e o seguirão, porque ele trará uma falsa paz, uma falsa segurança, um falso controle climático, um falso controle no mundo financeiro, alimentício, político e religioso. Este terá o controle nas suas mãos. Mas eu quero dizer para vocês de que há um Deus nos céus que tem todo o poder e glória, e que mais um pouquinho de tempo e ele virá com poder e glória, com vara de ferro para julgar as nações.
Meus amados, vamos ler aqui uns textos para finalizar. No livro de João, no capítulo 14, nos acompanhe. Eu quero agradecer aqueles que estão conosco, aqueles que vão acompanhar em algum outro momento essa transmissão. Que Deus abençoe a todos. E, meus amados, compartilhem essa mensagem com os demais, comente, curta. Hoje eu estou fazendo essa transmissão através do Facebook, mas também estarei colocando no YouTube, no meu canal. Se inscrevam no canal e acompanhem os vídeos e ativem o sininho onde vocês vão ter as notificações. João 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Porque Jesus estava dizendo: Ei, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Jesus trouxe consigo a lei do Pai. Jesus tem o mesmo caráter, o mesmo princípio, o mesmo desejo do Pai, mas que ele não usou nem mesmo ser como usurpação igual a Deus. Antes esvaziou, assumindo forma de homem, aceitando morte de cruz, meus amados. Jesus é o Filho de Deus. No livro de João também, no verso de número 3, versículo número 16, nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, que nos dá a verdadeira paz. E enviou o seu Filho para que por meio dele fôssemos salvos, mas que também aqueles que renunciarem a essa graça salvadora serão, meus amados, serão tristemente consumidos, assim como foi no tempo de Noé, assim como foi no tempo de Ló, assim como foi no tempo de Daniel, assim como foi no tempo de Elias, onde os profetas de Baal foram mortos. E quem não fizer esse concerto com Deus através do Filho Jesus Cristo, lá no final, meus amados, ou na ressurreição, receberá a segunda morte e a eterna, pois não há um inferno literal e não haverá mais um tempo, como ensina a Igreja Católica, do purgatório, aonde tem mais um tempo de purificação dos pecados. É uma grande mentira, é uma grande falsidade. Meus amados, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. O que a Bíblia está me falando? Quem não crê no único Filho de Deus já está condenado. Mas a Igreja Católica diz que Jesus é o próprio Deus na terra. Mentira, meus amados. E ela vai mais além com esse cálice de pecado, dizendo de que o Papa é um representante de Deus na terra. É uma mentira, meus amados. Não sigam essa tradição, não sigam essa doutrina diabólica. E lamentável é a procissão que vão fazer no dia de hoje, onde edificarão um altar para adorar a Baal. Nada mudou, meus amados. Saiamos para fora. Sai dela, povo meu. É a terceira mensagem angélica do anjo em Apocalipse, capítulo 18, verso número 4. Então, meus amados, é necessário uma reforma espiritual, uma reforma emocional, uma reforma intelectual, uma reforma na alimentação, porque a lei anda junto com a graça, e que Jesus Cristo não aboliu a lei, mas veio para cumpri-la e torná-la gloriosa. E a lei agora não mais está escrita nas tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o nosso coração. Quando encontramos a Jesus, recebemos a Jesus, Ele faz morada em nosso ser, e através dessa morada escreve com seu próprio sangue a lei do Pai em nosso coração. E esse Espírito testifica de que somos filhos de Deus, e por isso clamamos: Abba, Pai. Meus amados,
concluiremos com o livro de Hebreus. A carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 10, verso de número 37. Vamos iniciar no verso de número 35. Hebreus, capítulo 10, verso de número 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não lancem fora a confiança, pois ela trará uma grande recompensa. E você vai ver de que vale a pena ser fiel, vale a pena ser obediente e leal aos princípios do Pai, do Criador, que enviou o seu Filho para que por meio de Jesus de Nazaré nós fôssemos salvos. Necessitais de perseverança, necessitais de coragem, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Olha, vocês necessitam de perseverança, de fidelidade, de amor. Vocês precisam de coragem. Senhor, aumenta a nossa pequena fé, porque depois de nós haver feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. Nós estamos fazendo a vontade do Padre ou do pastor, ou a vontade de Deus, meus amados? É a vontade de Deus que nós temos que fazer. Não é a vontade do Maurício, é a vontade daquilo que a Bíblia me fala. Pois ela é a palavra, ela é a vida, ela é a luz dos homens. Pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ainda que alguns tenham essa promessa por tardia, ainda que muitos nos dias de hoje, aqui dentro do município de Ibirapuitã, no estado, no país, no mundo, adorem a Nossa Senhora, adorem a Buda, a Allan Kardec, adorem a São Jorge, adorem a outras entidades. Nós, meus amados, batemos no peito e dissemos somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Deus. Meus amados, que nós tenhamos essa coragem de sermos o remanescente de Israel, esse povo para o tempo do fim, aonde não vamos ser presas do dragão, da serpente, que não vamos adorar a outras divindades. Por que pastores não pregam o livro do Apocalipse e não falam da condenação dessa prostituta? Por que eles não mostram os pecados desta religião mundial que está surgindo e que muitos vão ser levados a adorar a falsos deuses e ao próprio anticristo? Amados, é necessário uma reforma. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não é pela caridade, não é pelas obras. Eu vou ali em cima, no Morro das Antenas, eu vou ali construir um altar a Maria, eu vou ali edificar um grande monumento, mas eu saio dali, eu continuo bebendo, fumando, usando droga, me prostituindo, andando com um, andando com outra. Tá tudo certo, tá tudo correto. Eu vou na missa, eu vou no culto, depois eu vou tomar um chopp, eu vou tomar um uísque, eu vou tomar um vinho, que é bebida escarnecedora, é o princípio de todo mal. E terá alguém que vai dizer assim, mas tudo que é demais é pecado. Meus amados, Eva tocou em toda a árvore, ou comeu de todo o fruto daquela árvore que estava no Éden, ou ela tocou apenas numa folha, ou comeu apenas uma maçã, se você prefere entender assim, para que fosse expulsa do paraíso, para que perdesse a vida eterna. Então, meus amados, um pouco ou bastante, a Bíblia me relata que é pecado. Então, muitos dormem. E há esse falso avivamento dentro do município de Ibirapuitã. Há essa falsa fé, essa falsa adoração. Mais uma vez, deixem Maria, a irmã Maria, a bem-aventurada, dormir, descansar das suas obras. Parem de usá-la para levar adoração ao dragão, ao falso profeta, à besta do Apocalipse. Parem com isso. Mas nós não somos pegos de surpresa. Aquele que há de vir virá e não tardará. Ainda que eles estejam dormindo, embriagados, nós somos os servos prudentes
que estamos gritando: aí vem o noivo, se preparem, saia ao encontro dele. Amados, é necessário, pois a alma não tem prazer nele. A alma de Deus não tem prazer naquele que recuar, naquele que abandonar a verdadeira fé. O protestantismo está vivo. A semente brotou. E Deus tem os seus representantes na terra, que não se dobrarão a Baal, que não se dobrarão a Nossa Senhora, que não se dobrarão a Buda, a Allan Kardec, a Chico Xavier, que não se dobrarão a Maomé, que não se dobrarão à tradição dos homens, meus amados. Somente a Escritura. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esta é a promessa. O meu desejo é que eu e você tenhamos, creiamos, para que conservamos a nossa alma viva e eterna. Sejam fiéis até a morte, e darei-te a coroa da vida. Meus amados, que Deus abençoe a todos e sai dela, povo meu. É a mensagem do anjo, a terceira mensagem angélica de Apocalipse 18:4. Não siga aos padres, não siga aos pastores, não siga aos líderes religiosos, mas siga a Jesus de Nazaré. Siga o que está escrito na Bíblia, apenas. E meus amados, os livros que fazem parte canônicos da Bíblia, os inspirados por Deus, não os livros apócrifos, escritos durante os 400 anos aonde Deus não se comunicou com homem algum na terra. Então, necessário é uma reforma. Agora eu quero dizer para vocês que o protestantismo vive e que Deus tem os seus remanescentes na terra, os que são fiéis e obedientes. Jesus faz uma pergunta antes de partir: porventura, quando eu voltar, acharei fé na terra? Acharei fé e obediência na terra? Porque nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E eu te pergunto, iremos obedecer por amor àquele que nos criou e nos gerou? Ou obedecer aos homens, aonde estão implantando um decreto dominical, guardar domingos e festas, o Sunday, o dia do sol, o venerável dia de adoração ao deus Mitra, do paganismo do Egito? Meus amados, necessário é que tenhamos uma lealdade com o Criador. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida e que essas palavras produzam frutos e germinem. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito, nós somos o templo que Deus deseja habitar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, então entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amado, o Senhor Jesus, Ele deseja habitar no nosso coração e fazer morada nele. E Jesus, sendo o Filho de Deus, Ele nos fala de que nós não devemos nos compactuar com as obras das trevas, antes condená-las. Duras palavras nos disseste, mas é necessário. Jesus é a vida. E veja que o livro de Atos dos Apóstolos fala que Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mão do homem, porque a terra é o apoio para os seus pés. Então fará o homem um altar para que eu possa habitar dentro? Veja então de que estão reformando igrejas, edificando altares a cultos de divindades, mas eu quero dizer a vocês que somente Jesus, somente Deus o Pai devem ser adorados e obedecidos. Que Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma. Essa transmissão ficou com 50 minutos, mas eu quero louvar a Deus, a você que chegou até aqui, pois você recebeu a palavra para o tempo presente. Não siga o estranho, porque eles são mercenários. Quando eles avistarem que está vindo o lobo, fugirão. Mas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação.
Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um, com cada uma. Um excelente sábado a todos. Lembra-te do dia do sábado, pois é o dia que Deus santificou e deu por sinal. Nele não farás obra e nem cuidará dos teus próprios interesses. Porém, servirá ao teu próximo e terá comunhão com aquele que fez os céus e a terra, Deus, o Pai. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau. Meus amados, eu quero aqui agradecer ao nosso irmão Jonas, que nos traz aqui o comentário: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. É verdade, irmão Jonas. Essa é a promessa que nós temos, meus amados. Essa é a promessa maravilhosa. O Senhor virá com poder e glória para resgatar, para buscar um povo fiel e de boas obras. Que Deus abençoe seu sábado, irmão Jonas. Que Deus abençoe seu sábado, meu amigo, minha amiga. E que Deus, o Pai, nos conceda luz para entender qual é a perfeita vontade dele para a nossa vida. Um abraço e até breve.